Uma civilização inteira vai deixar de existir essa noite, pelo menos são as palavras do Donald Trump. Ele acabou de afirmar isso, é uma matéria bem recente de um jornal muito conceituado, de um site muito conceituado. E, no geral, o que, que isso vai influenciar? O que isso está influenciando? O Bitcoin está preso em um padrão que tende a romper para baixo. Eu já tenho dito isso há alguns dias aqui. O Bitcoin tende a buscar alvos muito próximos ali dos 62 mil dólares, quem sabe até dos 60 mil dólares, mas o que nós estamos analisando? Será que isso é oportunidade ou vamos perder esses fundos e vamos buscar níveis abaixo aí, como foi meses atrás, quando perdemos os 80k? Então, sem mais enrolação e sem vinheta, vamos para a análise que hoje o mundo está em pânico, de fato, com essa notícia. Trump afirma que uma civilização inteira deixará de existir esta noite se o Irã não fizer esse acordo, né? O acordo de abrir o Estreito de Hormuz. É um site muito conceituado esse, eu sempre acompanho as notícias, e de modo geral, pelo menos é o que está aparecendo aqui, uma notícia recente e automaticamente os mercados já sentem, né? Quando nós analisamos aqui os mercados convencionais, já está com uma queda mais de 1% ali nos futuros, no S&P 500 e a Nasdaq está caindo mais de 1%, o Bitcoin também está corrigindo 1,4% agora, está inclusive nas mínimas aí do dia, tudo isso por conta desse pânico do Estados Unidos nessa guerra contra o Irã, que foi dado prazo até hoje à noite para abrir o Estreito de Hormuz, senão Donald Trump já tem prometido que vai aniquilar algumas estruturas ali de energia do Irã. Então, o Irã não quer entrar em um acordo, não quer fazer o cessar-fogo, não concordou com os termos do Donald Trump, e isso influencia diretamente no preço, estamos tendo essa correção. Agora, e vamos para o gráfico, né? O que, que eu estou analisando? Como eu já tenho trazido aqui, o Bitcoin está preso nesse padrão que tende a romper para baixo. Isso aqui basicamente é uma bandeira de baixa que o Bitcoin formou desde o último movimento de alta ali até os 98 mil dólares, que o Bitcoin formou uma bandeira de baixa. Ele está preso nesse padrão e entra em confluência com esse canal também que tem a maior probabilidade de romper para baixo. Então o Bitcoin ele está preso nessa bandeira de baixa e ele está formando de fato essa bandeira de baixa e está preso nesse padrão que também tende a romper para baixo. Para o Bitcoin encontrar força e romper esse padrão acima aqui nas regiões de 75, 76 mil dólares e anular essa bandeira de baixa, precisaria de uma entrada muito forte de open interest, um ânimo, uma euforia atípica no mercado, que talvez, quem sabe, com o fim da guerra poderia acontecer, mas de qualquer forma, esse não é a maior probabilidade nesse momento. Nós sabemos que esses padrões têm de pelo menos 60%, 70% de chance de romper para baixo. Então, eu acredito, continuo acreditando que os alvos dessa queda é muito próximos ali já dos fundos, né, desse ano, né? Pelo menos até a casa dos 62 mil dólares seria a perda desse canal de alta que o Bitcoin está encontrando já uma resistência exatamente nessas médias de 200 período aqui do tempo gráfico de 4 horas. Então, eu tenho acompanhado isso e eu já tenho dito isso há alguns dias. Eu acho bem improvável que o Bitcoin consiga romper já essas regiões aqui, anular essa bandeira de baixa, né, essa cunha, esse padrão, esse canal de alta que tem a maior probabilidade de romper para baixo. Eu acho bem improvável que ele já rompa para cima. Eu vejo mais provável, eu acho mais provável que ele venha buscar essas regiões aqui, mas eu vou mostrar na próxima parte do vídeo o porquê que eu acredito que caso volte para essas regiões, nós precisamos estar atento que pode ser regiões de oportunidade, né, que é diferente desse outro movimento, embora seja semelhante, né, a essa bandeira de baixa também que foi formada aqui no início do ano, nessa casa aqui foi até a casa dos 98 mil dólares, posterior perdeu e buscou os fundos ali de 60. Eu acho que esse movimento é bem diferente desse, começando pelo volume que foi deixado aqui tinha muito menos volume, aqui tem quase o dobro de volume, então, mas tem outros indicadores de sentimento que eu também estou acompanhando. Então, eu acredito que é altamente provável que o Bitcoin volte para buscar liquidez nessas regiões abaixo. Mas eu continuo bullish no Bitcoin, pelo menos no médio e longo prazo, porque eu acredito que o Bitcoin está preso também nesse padrão, nesse tempo gráfico diário. Eu consigo encontrar essa cunha descendente de baixa, né, esse canal de baixa, que ele tem a maior probabilidade de romper para cima. Então, vejo sim uma boa probabilidade agora no médio prazo, no curto prazo, o Bitcoin voltar para as regiões de 62 mil dólares, quem sabe nos 60, quem sabe um falso rompimento para as regiões abaixo, mas sim, posteriormente, encontrar um suporte, gerar um clímax maior nessas regiões abaixo para o Bitcoin voltar nesse padrão que ele tende a romper para cima. E é o que eu estou acreditando e é o que eu vou fazer. Eu vou me posicionar, eu ainda tenho 30% de caixa, eu vou me posicionar em caso o Bitcoin venha perder esses fundos aqui, 60 mil, ou se aproximando dele com os indicadores de sentimento positivo. E é o que eu vou estar analisando com vocês agora nessa próxima parte do vídeo. Será que os indicadores de sentimento, está legal, está positivo? Estamos diante de oportunidades ou não vamos sustentar esses 60k e vamos buscar ali os 50 ou os 40 mil dólares? Mas antes, deixa o seu like aqui no vídeo, vai me ajudar demais
Eu produzo conteúdo aí com frequência nas minhas redes sociais também, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu sempre estou postando vídeo aí para estar atualizando vocês aí, para trazer um conteúdo de valor, um conteúdo relevante, para poder também acrescentar na análise de vocês aí, e eu tenho certeza que vai somar bastante. Eu sei que o conteúdo que eu trago aqui é de valor, então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me acompanha aí, porque quem está me acompanhando, eu tenho certeza que está podendo colher bons resultados, bons frutos aí das análises, que é uma análise sincera, uma análise honesta, sem falsas promessas, que nós sabemos que no mercado, infelizmente, existe muitas falsas promessas, né? Enfim, vamos lá. Então, o que que eu observo? Eu vejo que esse padrão, esse canal de baixo aqui, ele tem a maior probabilidade de romper para cima, e onde seria o alvo desse rompimento, né, no longo prazo? Seria muito próximo ali das regiões entre os 80 85 mil dólares. Eu acredito que essa região toda, essa região que eu deixei marcada aqui é um gap do CME, que ficou aberto após uma queda do Bitcoin muito forte em um final de semana. Esses gaps tendem a ser fechados nos próximos dias, nas próximas semanas, então acho que é um alvo muito importante que o Bitcoin tende a buscar e entra em confluência com as médias nesse período do diário. Eu acho que seria totalmente provável, totalmente possível que o Bitcoin voltasse para essas regiões, né, que seria, perdão, que seria inclusive o rompimento desse canal de baixa, né, que tem sim a maior probabilidade de romper para cima. Então, agora no curtíssimo prazo, eu vejo sim essa possibilidade do Bitcoin vir buscar essas regiões aqui de 60 mil, 62 mil dólares para captar mais um restante de liquidez, mas de modo geral, eu vejo a maior probabilidade que o Bitcoin venha assim buscar liquidez nas regiões acima, porque é onde de fato existe mais liquidez, né? Quando eu analiso aqui a ferramenta do CoinGlass, em tempos gráficos maiores para excluir um pouco ali dos ruídos momentâneos, eu vejo muito mais liquidez acima que abaixo, ó, analisando exatamente, ó, aqui é nítido que até as regiões dos 64, 65 mil dólares, próximo dos 62 já praticamente não tem nada, tem pouquíssima liquidez. Então essa região ainda tem um pouco de liquidez abaixo, né, que podemos até ver na parte direita aqui do vídeo, porém acima existe muito mais liquidez, existe muito mais atração ao preço até a casa dos 100 mil dólares, então eu consigo encontrar confluência nessa liquidez aqui com o price action, com aquele padrão que tende a romper para cima, então por isso que eu acredito que existe uma boa probabilidade sim, que agora no médio e longo prazo o Bitcoin ainda volte para buscar liquidez nessas regiões acima, até a casa ali, quem sabe, dos 100 mil dólares, porque nós entramos em confluência com outros ciclos, um movimento que já aconteceu em outros ciclos, né? Quando nós analisamos o último ciclo, por exemplo, após o Bitcoin perder essas médias nesse período ali do tempo gráfico diário, que foi o que aconteceu aqui em 2021, de fato ele confirmou a perda em 2022, após ele perder, ele voltou algumas vezes para retestar essas regiões, uma, duas, três vezes, e posteriormente entregou mais quedas. Então, seria totalmente possível que o Bitcoin voltasse a retestar essas regiões, né, para fazer esse movimento de short squeeze e liquidar uma galera, e aí sim, posteriormente, quem sabe vir trazer mais quedas, mas aí nós precisaríamos, obviamente, de analisar dias após dias aí com os indicadores de sentimento, mas eu acho altamente, o Bitcoin só voltou para retestar essas regiões das médias praticamente duas vezes, mas aqui ainda não sei se pode se considerar, mas aqui realmente foi um reteste considerável, porém não voltou mais para testar essas regiões, então como já aconteceu em outros ciclos, eu acho provável que ele volte para fazer esses retestes como já aconteceu outras vezes, e ali sim é onde eu acho que o Bitcoin encontraria uma resistência muito maior, muito mais significativa nessas regiões, porque entra em confluência com esse gap do CME, as médias nesse período, né, um rompimento desse canal, então eu acho que seria totalmente possível que o Bitcoin voltasse para essas regiões aí no médio e longo prazo. Por que eu acredito que esse movimento de queda que estamos tendo, ele pode estar sendo diferente dos outros movimentos, do movimento que perdemos nos 80K? Porque não estamos tendo aumento de open interest. Nota que todo esse movimento de queda de hoje não está sendo alinhado com o Open Interest subindo. E via de regra, quando nós temos queda do preço com a queda de Open Interest, nos traz insights e acreditar que a queda não é duradoura. Assim como os longs e short. Ontem mesmo nós tínhamos praticamente um long para cada short. Agora subiu um pouco, mas ainda estamos em níveis baixíssimos. Um 3 ponto long para cada short. Então a galera está em pânico. Essa vela de venda aqui, ó, numa hora, ontem às 14 horas, teve muita venda a mercado. Olha como é discrepante, né? A quantidade de venda a mercado em relação às outras normais. Então, aqui, via de regra, esses padrões, essas regiões, eles nos mostram um pânico até exagerado, né? Via de regra das sardinhas que estão vendendo muito nessas regiões, e via de regra elas sempre estão comprando e vendendo nos lugares errados. Então, esses volumes de compra a mercado ou de venda a mercado, como foi aqui, ó, via de regra, eles decretam um fim ou um fim de uma alta ou um fim de uma queda, né? Pelo menos momentânea ali. Foi assim que aconteceu aqui, ó. Nesse dia 23 de março, foi basicamente após aquela vela muito forte de compra-mercado, o Bitcoin encontrou um certo topo nessas regiões, uma resistência, né? Retestou aqui novamente e devolveu praticamente toda a alta, né? Saímos dos 72 mil dólares e voltamos novamente a casa dos 65 mil dólares. Assim pode estar acontecendo agora também. Essa região que teve muita compra, né? Muita venda a mercado, pode
significar um fundo, pelo menos momentâneo agora, para o Bitcoin conseguir encontrar força nessa região, né, devido a esse pânico exagerado e voltar a subir e encontrar resistências superiores, né? Eu não acredito que esse momento o Bitcoin vai acabar corrigindo, perder as regiões, perder os 60 mil dólares, trazer mais quedas, tendo em vista os indicadores de sentimento estarem favoráveis ainda. Quando eu comparo com o outro movimento que o Bitcoin estava preso, né, que o Bitcoin chegou a buscar ali próximo dos 98 mil dólares meses atrás. Pausa para o filho falar, só um momento. Oi, filho. Tô gravando ainda, tô tentando. Vamos lá, galera, dando continuidade aí. Então, nota que nesse movimento, onde o Bitcoin foi próximo ali dos 98 mil dólares, nós tínhamos muito mais pessoas abrindo short, né? A gente teve uma queda forte do preço com praticamente 3 long, 3 ponto long para cada short, 3.3 long para cada short. Nós tínhamos mais open interest, né, de entrada, tinha mais pessoa, tinha mais interesse nesse movimento de queda. E basicamente não é o que está acontecendo agora. Quando o preço cai, nós não estamos tendo o aumento do open interest. Mostra que as pessoas não estão interessadas, né, nesse movimento de queda do Bitcoin. Então, me traz insights e acreditar quando tenho quedas como essa, que o Bitcoin está saindo aqui dos 70 mil, está agora sendo negociado aqui próximo já dos 67, né, abaixo dos 68, estou tendo queda de open interest, isso me traz segurança em acreditar que podemos estar diante de oportunidade, principalmente diante dessas velas de liquidação, né, de venda a mercado muito forte, via de regra, isso daqui me traz insights também em acreditar que podemos estar formando pelo menos um fundo momentâneo para trazer mais movimentos de alta. É claro que esse movimento que eu trouxe para vocês no tempo gráfico de 4 horas, quando eu analiso agora, eu vejo sim uma probabilidade muito grande do Bitcoin vir buscar regiões mais abaixo, vir buscar liquidação, buscar liquidez dessas regiões abaixo. Eu vejo uma probabilidade do Bitcoin corrigir ainda e perder esse canal, mas quando eu analiso de uma forma um pouco mais macro, alinhado com os indicadores de sentimento, eu vejo essas regiões como oportunidade. Por isso que eu ainda tenho um terço de caixa, eu tenho 30% de caixa aguardando para um possível falso rompimento de 60k, ou de repente até mesmo um possível reteste nas regiões de 60, 62 mil, eu vou sim considerar a fazer novas compras no Bitcoin. E onde eu rebalancearia, né? Eu voltaria a vender um pouco das minhas posições nessas regiões acima, que eu já trouxe aqui para vocês no tempo gráfico diário, né? Essa região aqui entre os 80 aos 90 mil dólares, com certeza vai ser regiões extremas de extrema dificuldade para o Bitcoin romper, porque entra em confluência com as médias desse período, esse gap do CME e os fundos da última queda, que foi até os 80 mil dólares. Então ali seria um bom ponto para eu rebalancear meu caixa, é o que eu vou fazer, a estratégia que eu estou analisando. Outro fato importante que eu acho muito relevante ser comentado, ser observado é o seguinte: nesse movimento que o Bitcoin foi até a casa dos nesse momento aqui anterior, que o Bitcoin foi até a casa dos 98 mil dólares, olha o comportamento das sardinhas. As sardinhas basicamente elas estavam acumulando. E na medida que o preço começou a cair, elas voltaram a comprar muito forte. Olha como está diferente esse movimento agora. Eu praticamente eu estou um mês, desde 8 de março, com as sardinhas vendendo, abrindo mão das suas posições. Inclusive teve uma venda, teve um movimento de venda bem significativo, né, nessa região aqui no dia 1º de abril. Foi uma queda muito forte, né? Então, basicamente, essas ordens são as ordens até 1K executadas a mercado, né? Então, se eu estou vendo muita gente executando ordens de até 1K, ou seja, via de regra, os pequenos investidores, as sardinhas vendendo, eu consigo acreditar que podemos estar diante de um fundo significativo, diante de uma acumulação, diante de regiões pelo menos próximas já do fundo, porque via de regra eles compram e vendem nos lugares errados. Nota que quando o preço foi caindo, ó, saiu dos 98 mil dólares, eles voltaram a comprar muito e o preço começou a cair, eles compraram bastante. E, via de regra, quando o preço começou, quando o preço só encontrou um certo fundo, quando elas começaram a abrir mão das suas posições, vendendo. Via de regra, elas sempre vendem nos lugares errados e compram nos lugares errados. Então, esse indicador é o que eu gosto de acompanhar porque ele é contraintuitivo e me mostra basicamente o que as sardinhas estão fazendo e através das atitudes delas eu consigo sim tomar as minhas decisões. E nesse momento, como eu vejo elas vendendo, eu consigo acreditar que se voltarmos para as regiões ali abaixo ali de 60 mil, com os indicadores no geral que eu já mostrei para vocês, eu consigo ver oportunidades e acreditar que podemos estar diante de oportunidade aí no médio, longo prazo. Mas me diga você, o que você acha? O petróleo hoje está tendo uma valorização interessante, né? Está subindo um pouco até diante desse pânico mundial. O petróleo agora, depois dessa fala do Donald Trump, está subindo 1,4%, Nasdaq e S&P 500 está caindo, o dólar está dando uma fortalecida. De modo geral, o mundo está nessa incerteza. O que você acredita? Será que vamos ver realmente o barril de petróleo a $200, como o Irã prometeu? Será que o Donald Trump vai cumprir o que está prometendo, aí vai aniquilar boa parte ali do Irã?
São assuntos complexos e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que, que vocês acham, porque isso influencia diretamente nos nossos investimentos. Mas é o que eu sempre trago aqui. Tenha a sua estratégia, não deixe o pânico e nem a euforia do mercado agir contra você. Use isso ao seu favor. Então, compre aos sons de canhões, vendam aos sons de violino. Essa frase, obviamente, não é minha, vocês sabem, é uma frase famosa no mercado. E é o que eu sempre trago aqui. Se você conseguir utilizar o pânico do mercado e a euforia do mercado ao seu favor, você vai se diferenciar da grande maioria dos investidores que investem dinheiro, mas perdem. Legal? Então, nesse momento, é um momento de incerteza, é um momento de muito ruído momentâneo, mas se você focar no longo prazo, a chance de você ter resultados significativos, de você lucrar no longo prazo é enorme. Então, foca no longo prazo, cautela na alavancagem, fuja dos gurus, fuja desse FUD de momentâneo e foca no longo prazo, que eu tenho certeza que a probabilidade de vocês vencer é gigantesca. Legal? Então, a gente se vê em uma próxima análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe suas dúvidas, as sugestões, as críticas, tudo aqui embaixo e me acompanhe aí nas análises diárias, que eu tenho certeza que vai acrescentar demais aí para vocês. Legal? A gente se vê em uma próxima análise.